Como é que tá? Tô bem, e você? Bem Dormi demais, bem. né? Essa semana foi intensa. E aí, estamos aí hoje para conversar sobre... Sobre cura, sobre libertação. Né? Você acha que o mundo está precisando de cura e libertação? Cara, sendo muito sincero, eu vejo que tem muita gente não tomando posse daquilo que Deus já liberou sobre a vida de cada uma delas. Liberou. Viver uma vida realmente abundante, que nem Cristo conquistou pra gente, né? Eu vejo isso daí. É. E tu acha que está faltando o quê para as pessoas tomarem posse dessa vida? A convicção, a certeza e uma entrega genuína de cada uma delas. E para o pessoal que está assistindo agora, primeiro, né, vamos Sim. dizer olá. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Lucas Freire. A gente hoje está conversando a respeito de cura e libertação. Eu conheci o Lucas faz alguns meses, 2 meses? 2 meses intensos, né? 2 meses intensos. E aí o Lucas, ele gosta muito dessa área de libertação. E a gente se encontrou em um evento da nossa igreja, numa praça, em Aquirás. E a gente começou a falar sobre isso e tal. E gerou assim um vínculo muito bacana. E hoje a gente quer compartilhar com vocês algumas coisas que pode te ajudar se você estiver precisando de cura e de libertação. Inclusive, se você conhece alguém que está precisando de cura e libertação em qualquer área da sua vida, já vai compartilhando esse vídeo. Compartilha nos grupos, né, Lucas? Posta nas redes sociais. Todo mundo precisa de alguma área da sua vida, de uma cura, de uma libertação, de uma transformação e um renovo por Cristo, né? Lucas, como foi que você desejou, amigo, entrar nessa área de cura e libertação? O que foi que te chamou a atenção? O que foi que te levou a isso? Porque não é uma coisa comum para todas as pessoas, concorda? Concordo. Eliabe, como foi que eu conheci primeiro a cura e a libertação? A gente tem um ministério na nossa igreja, né, que é pouco conhecido. Na verdade, ele é só recomendado para pessoas que ainda passam por alguma dificuldade, que estão presas em algum cativeiro de pecaminosidade e estão em algum cárcere de Satanás, sabe? Quando eu fui mandado para a clínica pastoral, eu ainda tinha um vício em pornografia. Eu tinha um vício em masturbação, eu tinha vícios em mentiras, em muitas coisas desse tipo, sabe? E quando eu cheguei na clínica pastoral, eu me deparei com verdades que precisavam serem confrontadas na minha vida para serem destruídos as famosas sofismas de Satanás. Poxa, não significa que eu não tinha tentado primeiro vencer a pornografia. Não, eu tentava todas as semanas, eu fazia jejuns semanais, eu fazia de tudo. Só que eu nunca tinha conseguido realmente conseguir me livrar. Mas desde o primeiro atendimento que eu tive na clínica pastoral, quando eu confessei o meu pecado para o conselheiro, antes de passar para um alinhamento, que é o que a gente tem de devocional, de primeiro das próprias pregações, eu já tive uma mudança significativa, sabe? Só em confessar. Só em confessar. Porque como lá fala em Tiago, né, que a gente tem que confessar os nossos pecados para Deus, para sermos perdoados, e quando a gente confessa para um irmão, para a gente ser curado, foi naquele momento dali que eu nunca havia confessado para uma outra pessoa que eu realmente estava passando por aquele problema, que eu consegui começar a desatar os nós que Satanás tinha na minha vida. E a partir dali começou um processo de santificação, de verdade, de confessar, tirar aquelas coisas que estavam me matando por dentro, e com isso eu consegui ser curado. Durante a clínica pastoral, eu comecei a assistir vídeos que falavam sobre a estrutura familiar, sobre o que seriam maldições hereditárias, sobre o que seria as coisas que estavam ligadas no passado. Porque uma coisa que eu aprendi, Eliabe, quando eu me converti, de que ainda era um conhecimento muito raso, de que aceitei Cristo, tá tudo desfeito. E na verdade, quando a gente entende que o nosso pecado existe uma consequência, a gente também se coloca num lugar de eu tenho uma autorresponsabilidade de lidar com essas consequências. Vamos supor, eu, desde os meus uns 8 a 7 anos de idade, eu entrei no mundo da masturbação e da pornografia. Com quantos anos? Com 8, 9 anos, pelo que eu me recordo. E como foi que tu entrou nisso, assim? Cara, Teve algum amigo que... Pronto, como foi, assim? vamos lá. Lembra? Contando um pouco da minha história, né?
Com aproximadamente uns 2 ou 3 anos de idade, eu me lembro de quando eu estava dentro de uma creche, eu ter sido meio que abusado, entende? E molestado, eu tenho flashes, entende? Então, durante esse período, eu tinha essas recordações, certo? Martelando na minha cabeça durante muito tempo, só que só depois eu fui entender o que realmente tinha acontecido. E quando foi que eu realmente fui falar isso, ou eu fui tentar tratar isso? Foi na clínica pastoral. E depois disso, também com 17 anos de idade, quando eu estava numa festa, eu estava bêbado e eu tive relações homossexuais com uma pessoa que abusou de mim. Entende? Então, todas essas coisas, desde o início, desde a creche, me fizeram me levar para um local onde eu tive contato com esse tipo de conteúdo. E quando eu entendi na clínica pastoral que pelo abuso, pelo que eu sofri, pela falta de paternidade, pela falta de proteção durante a minha infância, eu cheguei a um momento onde uma porta foi aberta sobre a minha vida, principalmente nessa parte de moralidade sexual, eu tinha que confrontar essas coisas internas dentro de mim, entender que o que aconteceu um dia comigo não foi culpa minha, mas que eu tinha que tratar as consequências desses atos. Quais foram as consequências? A imoralidade, pornografia, a masturbação, desejo por sexo, entende? Então todas essas coisas eu comecei a tratar dentro da clínica pastoral, porque se eu quisesse somente parar com a pornografia e com a masturbação, eu não estaria tratando a raiz do problema, eu estaria tratando o fruto. E se eu tiro um fruto de uma árvore, vai ter uma raiz que vai brotar várias outras. Sim. E aí eu comecei a tratar essa parte da imoralidade sexual, descobri outras coisas dentro da minha vida, como a ira, como a raiva, que também são coisas que vieram da falta de paternidade, das coisas que vieram dos meus pais, dos meus avós. Comecei a tratar a questão da mentira, por que eu mentia. Durante a infância eu também tinha... Isso são histórias que a minha família conta. Dizia que eu tinha contato com pessoas que estavam mortas, por exemplo. E tudo isso eu fui começando a entender que tinha uma porta aberta na minha vida, que ela foi aberta durante a infância. E também durante o período de gestação. E quando eu cheguei lá, que eu me deparei com tudo isso, que eu comecei a confrontar, que eu comecei a trazer uma mudança, realmente, porque uma coisa que eu aprendi a gente pode até ter feito, a gente pode até ter sofrido, mas eu não sou escravo e eu também não sou refém das coisas que aconteceram no passado. Eu dou um basta nas coisas que eu faço e nas coisas que aconteceram comigo. Eu não posso levar uma coisa que aconteceu no passado como um peso de hoje, porque Cristo chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados para tirar o fardo das costas dele. Então, quando eu comecei um processo de santificação, leitura da palavra, realmente assim me entregar, entender que o jejum que eu fazia estava de uma forma errada, que eu precisava fazer um jejum, não era para, não, eu vou lutar aqui também, mas que esse jejum era uma forma de eu ser mudado por Deus de uma forma mais fácil. E aí eu comecei a essa transformação, dia após dia. Não, o que eu aprendi, e que geralmente eu trato muito isso, porque eu sou líder de jovens, né? Cara, você não vai vencer o pecado, tipo assim, não, eu vou passar aqui um ano para vencer esse pecado. Não, luta dia após dia, todos os dias, 24 horas por dia, você foca naquele dia. Porque se você pegar aqui extensivamente, vou passar uma semana vencendo esse pecado. Se você cair, depois de uma semana você vai se frustrar e falar, não, vou ter que vencer 2. Não, dia após dia, entende? Então a minha cura da minha alma, ela começou aí. Quando eu comecei a entender que a falta da paternidade tirou de mim características fundamentais, porque quem afirma a identidade do filho é o pai. Então, também durante a infância, eu fui ateu. Eu não tive essa facilidade de entender quem era Deus. Eu não tinha essa facilidade de reconhecer Deus. Minha avó fala, cara, eu não tenho essas lembranças, sendo muito sincero. Mas eu sei que eu era desse jeito. Minha avó fala que quando ela falava o nome de Jesus dentro de casa, eu começava a abominar, começava a xingar ela, dizer, vocês são doidos, meu irmão, Deus não existe. Esse negócio de vocês dizer que um homem... Entende? Durante a infância, eu tenho recordações, eu também já tive essa história afirmada pela minha avó. Durante a infância eu manifestei. Então, assim, muitas feridas que estavam no passado da minha alma, que eu achava que eu não tinha problema nenhum depois que me converti, não, Jesus levou sobre si as minhas dores, os meus enfermos, e não era desse jeito. Na verdade, eu tenho que ir até Cristo, entregar tudo que ainda estava guardado, né? E como foi a tua conversão, Lucas? Cara, vamos lá. Eu fui fazer um serviço, uma filmagem, na Lagoa do Uruaú,
com meu tio e com um amigo do meu tio, certo? Eu nunca havia conhecido esse rapaz na minha vida, mas naquele dia que a gente estava lá filmando a casa, ele conversava muito comigo, ele gostou de mim e falou assim, cara, eu vejo que tu é um menino muito bom, cara. Eu participo de uma igreja e eu acho que tu gostaria muito da juventude da igreja lá, né? E aí eu cheguei e falei assim, macho, não vou não, mano. Esse negócio de igreja, macho. E eu, assim, nessa época eu já tava... Fazem quantos anos? Faz uns... Vai fazer 3 anos. 3 anos. E aí eu cheguei e falei, macho, eu não vou não, ó. Aí ele, não, macho, bora. Aí eu falei assim, macho, eu vou. Aí, só que eu falei esse vou, já assim, eu não vou não, mano. E aí eu recebi muito incentivo pra ir. Quando chegou no domingo, a gente marcou de ir no culto da manhã das 10 horas. E aí eu falei assim, pronto, marquei aqui na agenda, chegou no culto da manhã, deu 9h30, mandei mensagem pra ele e não me respondeu. Aí deu 9h40, não me respondeu, 9h50 não me respondeu, eu falei, macho, eu não acredito que esse cara marcou comigo. Eu já não queria ir e o caba vai desmarcar, velho. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou só de ruim, velho. Eu vou de ruim pra dizer que eu fui e que ele não me respondeu, né? E aí eu peguei a moto, peguei um motor Uber, quando eu botei o endereço que tava no Instagram da Comunidade das Nações Eusébio, macho, o endereço estava errado, mano. O endereço estava errado. Quando eu cheguei lá, eu falei, macho, não é possível, mano. Aí o motor Uber, não, macho, aqui não tem igreja não, mano. Mas como é que não tem, mano? Se aqui tá dizendo Tá dizendo lá no Instagram se é aqui. Ele, qual é a igreja? Comunidade das Nações? Aí a gente tinha parado perto de um negócio de ônibus, né? Um ponto de ônibus, aí a mulher, não, é ali do lado da antiga caixa e tal. Aí beleza, aí o motor Uber foi e me deixou lá. Aí eu entrei, sentei na uma das últimas cadeiras, né? É engraçado que parece que aquelas últimas cadeiras tem uma caixa de som de Deus ali, né? Que ele tá falando ali naquele segundo. E o pastor começou a ministrar, começou a falar. E eu percebia, cara, que cada palavra que ele falava era como se fosse alguma coisa da minha vida, bem específica assim mesmo. Eu ficava, aquela famosa frase, mas quem foi que contou a minha vida pra esse caba, mano? Quem foi que chegou e expôs o que eu tô sentindo, o que eu tô passando pra esse cara, sendo que eu nem conheço ele? E aí eu até pensei, mas será que aquele caba que me convidou, falou pra alguma coisa pra ele e tal? E aí eu gostei muito, a primeira vez que eu fui, eu falei, macho, tem alguma coisa diferente aqui, ó. Tem alguma coisa diferente que eu preciso conhecer um pouco mais. E naquele dia eu não vou dizer pra você que eu aceitei Jesus porque não foi dessa forma. Mas no segundo domingo, eu fui sozinho de novo. E aí o rapaz que até tinha me convidado, tinha falado, cara, me perdoe, eu saí com minha família e tudo. Tá tudo bem. E aí eu fui no outro domingo eu fui lá na frente e aceitei Jesus Cristo. Legal. E a partir daquele dia eu comecei uma mudança na minha vida, que eu comecei a caminhar com Cristo. Tá. Lucas, hoje assim, você vivendo o que você vive, vivendo depois de viver essa transformação, aí você olha para o mundo, Certo. E enxerga o mundo como você era, concorda? Concordo. O que é que você sente hoje quando olha para o mundo e percebe, eu já fui assim, hoje estou desse lado, era melhor aquele lado, é melhor esse? Qual é a tua visão em relação a isso? Quando eu olho para as pessoas que ainda não estão em Cristo, as pessoas que estão mortas, né, falar dessa forma, eu vejo que elas precisam conhecer aquele que me salvou, cara. Eu vejo que aquelas pessoas que estão cheias de dores, estão cheias de doenças, feridas, não somente físicas, mas também espirituais. E as pessoas que estão, vamos supor, os enfermos. São pessoas, cara, que quando eu olho para elas, vamos supor, moradores de ruas, cara, eu olho para elas com uma dor no meu coração e falo assim, cara, essas pessoas precisam conhecer Cristo, cara. Porque no mesmo dia que um dia eu estive perdido, da mesma forma que um dia eu estava num lugar de mentira, eu estava preso em meus vícios, eu estava tentando vencer de alguma forma a vida, correndo aquela famosa frase no mundo dos negócios, a corrida dos ratos. Cara, eu olho para essas pessoas e eu vejo, só precisa de um encontro, velho. De um encontro. Agora, Lucas, tu acha que o mundo realmente acredita que a mudança, a virada, a transformação está em Cristo? Ou tu acha que o mundo está cego para isso e não consegue acreditar que um encontro com Cristo poderia mudar a vida deles? Cara, como Cristo fala que o mundo já é do maligno, né? Eu vejo que o pensamento do mundo, o pensamento, eu não estou falando das pessoas, eu vejo que o mundo, ele tem já
o próprio sistema dele de como fazer as coisas, que sempre vai de encontro com a soberba, com o orgulho, com a ignorância, com a inveja, e esse é o ciclo do mundo. E eu vejo que as pessoas que estão dentro, elas seguem esse fluxo, não que elas criaram esse fluxo, mas que há uma influência para aquelas pessoas que ainda não conheceram Cristo, para elas viverem dessa forma. E eu creio que por mais que elas ainda não entendam quem é Cristo e que Ele realmente traz a vida, eu creio que todo ser humano, cara, ele busca alguma forma de se conectar com algo que é sobrenatural, vou falar dessa forma, né? Eu creio que ele sempre busca a melhor versão dele em alguma coisa espiritual. Porque como nós somos seres também espirituais, a gente tem essa necessidade. Como a carne tem de satisfazer as coisas carnais, a alma, para aqueles que ainda não estão em Cristo, e também nós que estamos em Cristo, nós buscamos em Cristo o nosso alimento espiritual, a água da vida, o pão, nós buscamos nos alimentar dele, nos fortalecer, mas as pessoas que não estão em Cristo, as que estão no mundo, essas pessoas elas buscam em satisfações momentâneas, imediatas, elas buscam na conquista de alguma coisa, elas buscam em outras religiões, em espíritos, essa satisfação e essa realização e realmente essa definitiva mudança, o que só tem em Cristo. Só que todas as outras coisas, cara, que estão no mundo, para mim, e eu digo até nas outras religiões, elas não vão trazer a transformação e a mudança que realmente só quem transforma é Cristo. Elas vivem dentro desse ciclo que eu englobo todas essas coisas que eu falei, o pensamento do mundo. Então, assim, na tua opinião, as pessoas hoje que estão no pecado, Sim. ou buscando a satisfação da alma na conquista de bens, sei lá, com mulheres, enfim, Sim. que está procurando saciar o seu ser, buscando alegria, felicidade, no prazer, na verdade elas estão procurando Cristo? Não estão. Não, eu digo assim, eu sei que elas não estão diretamente procurando Cristo, tá? Eu Mas elas estão procurando aquilo que só está em Cristo, pronto, Isso, melhorando a exatamente, pergunta, né? Exatamente. Elas estão procurando o Criador, O Criador. mas elas encontram a criatura que só satisfaz alguma coisa momentânea. E Lucas, como é então que assim, a sua sabedoria em relação à cura e libertação interior, buscando nas raízes, pode ajudar uma pessoa que hoje, por exemplo, está nos assistindo, está preso não só na pornografia, mas está preso nas drogas, né? E existem vários tipos de drogas, ou outro pecado, às vezes em jogos, né? Ontem mesmo eu vi um comentário de uma pessoa aqui em um vídeo meu, em um canal, no meu canal, ele falando que tem pensamentos suicidas porque estava devendo, e olha só, ele devendo, ele foi jogar, porque na cabeça dele ele acreditava que jogar daria a chance de ele pegar esse dinheiro para pagar as dívidas, ou seja, ele perdeu até o que não tinha no jogo, e aí a vida dele está, segundo as palavras dele, eu não conheço, é um seguidor, mas segundo ele, a vida dele está um caos e só vê pensamento suicida, ele acha que não consegue mais sair dessa. Como aquilo que você sabe sobre cura e libertação pode ajudar uma pessoa dessa? Primeiramente, toda a aflição da alma que você carrega, toda a dor interna, toda a ansiedade, toda a tristeza e a angústia realmente da alma, porque para a pessoa chegar no nível de querer tirar a própria vida, cara, não é que ela sente a dor, é porque ela não está sentindo mais nada, né? Uhum. Por mais que ele esteja passando por uma aflição muito grande, ele não está sentindo que há um local onde ele possa um dia ter vida novamente. Uhum. E para você que está assistindo, em Cristo há vida. Lucas, mas como é que Cristo vai me tirar dessa dívida? Cristo tem um escape para todas as pessoas. Quando você lê de Gênesis a Apocalipse, Deus ele trata todo o povo como se fosse um filho. E como um pai que tem o poder de criar os céus e a terra, que criou os céus e a terra, trouxe vida àquilo que não existia nada,
criou o mar, os peixes, a humanidade, criou tudo. O que é uma pequena dívida para aquele que é o dono do ouro e da prata? É interessante isso, né? Eu estou com uma série de Efésios, estou até gravando ainda. Falei o terceiro episódio. E nesse terceiro episódio que eu gravei, é interessante, porque fala sobre o grande mistério revelado. O que é o mistério? Né? O mistério é que antes, somente o judeu, ele tinha a promessa, ele tinha a herança, era o povo escolhido. Não é? E em Cristo, nós nos tornamos também povo escolhido. Agora veja, a maioria dos cristãos, eles entendem isso de forma espiritual. Agora eu sou nação eleita do Senhor, mas isso assim muito distante, eu não sei se você tem essa impressão. É algo assim que não é real. Sim. E eu acredito que essa falta de percepção que o judeu tem, porque o judeu cresce ouvindo, olha, você é abençoado, você é herdeiro da terra, a terra é sua, a terra literalmente. Sim. Não é a terra futura, a Canaã celestial, como se É fala, onde né? você pisa, né? É agora. Você é abençoado agora. Você é geração eleita agora. Você é sacerdócio real agora. Você é abençoado agora. Você foi feito para dar certo. Há promessas. Deus é por você. Você é o povo escolhido. Aqueles não, mas você é. E aí, como nós cristãos, né, assim, que éramos gentios, não crescemos com isso. E o pior, mesmo filhos de cristãos, pessoas evangélicas, crescem ouvindo isso, mas de forma distorcida, muito distante. Não, é porque um dia eu estarei com ele, um dia eu estarei nas mansões celestiais. Um dia ele vai voltar. É. E aí eu acho que essa distorção, Lucas, essa falta de percepção pro agora, eu acredito que pode contribuir para que a pessoa que está no mundo olhe e diga assim, mas eu preciso de solução agora. Eu preciso resolver minha vida agora, é agora que eu estou devendo. É agora que o meu casamento está acabando. É agora que a doença está matando o meu corpo. Sim. Então, assim, como é que tu vê essa questão assim da maioria dos cristãos não estarem esperando uma bênção futura e não viverem uma bênção que está disponível agora? Assim, fala aí. Pronto. Puxando até a história desse rapaz, né, das questões das dívidas. Tem um texto em 2 Reis 1 que ele fala sobre o rei Acasias, se eu não estiver enganado. E fala que Acasias tomou uma queda e ia procurar, eu posso estar enganado, mas é em Baal, a cura do enfermo dele que ele tinha tomado a queda. E aí Deus manda o profeta e fala assim, ei, vá lá até Acasias e pergunte se não há Deus em Israel. Por que não há Deus em Israel? Para que cure aquele enfermo que ele estava procurando em um falso Deus. Tudo está disponível para os filhos de Deus. Tudo. A cura, a prosperidade, a bênção, a vida abundante está disponível hoje para você. Quando você aceita Cristo, você precisa tomar posse das bênçãos que já foram liberadas nas regiões celestiais. Você não simplesmente assim, não, um dia Deus vai me abençoar. Não, Deus já abençoou. Ele já te entregou vida, Ele já te entregou paz, já te entregou prosperidade, já entregou a sua cura. Ah, mas por que eu não consigo receber isso? É porque você ainda não tomou posse. Como uma conversa que uma vez a gente estava conversando, né? É a questão da fé. As pessoas, hoje, elas estão ainda mais crendo somente naquilo que elas veem. Eu vejo que as pessoas no Antigo Testamento, elas criam mais porque elas viam mais. Eu vejo que elas viam mais as coisas acontecendo. Elas viam quando o fogo descia. Elas viam quando a fumaça de glória enchia o local. Eu vejo que, como o profeta que jogou um graveto na água, o machado levitou. Por que a gente não vê essas coisas, Eliseu? Por que a gente não vê mais as pessoas de Deus operando no mesmo, eu não gosto de usar esse termo, mas nível espiritual? Porque a gente não está tendo a mesma fé que aquelas pessoas tinham. E o que está faltando para ter essa fé, Lucas? Convicção. Quando a gente começar realmente a ter a convicção de que a palavra de Deus é verdadeira, de que ela não é um conto de fadas, de que ela não é algo místico, que não, assim, eu acho que Deus está falando aqui somente de uma forma ilusória. Aí iremos realmente começar a crer e ver as curas e os milagres. Pode continuar. Vamos supor,
quando a gente vai para uma sala de cura. Eu tenho muita vontade de ir, mas eu participo da sala de oração da CN Eusébio. Por que a gente vê pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo? Por que a gente vê pessoas realmente sendo curadas? Por que a gente, por exemplo, em clínica pastoral ou como liderança de pé, a gente vê pessoas realmente sendo curadas, sendo transformadas? Porque realmente elas se apegaram ao que Cristo falou a respeito delas. Uma pessoa que ela vive pelas mentiras de Satanás, ela nunca vai sair de um lugar de cárcere que Satanás colocou ela. Não, mas porque eu fiz isso. Não, mas porque fizeram isso comigo. Não, mas porque aquela pessoa não é digna de perdão. Não, mas é porque eu tenho isso por causa disso e disso e disso. Não. Cristo falou que você é filho, que você é perdoado, você foi justificado. Aquela pessoa, ela não merece o perdão, mas você deve liberar perdão pela vida dela, não pelo merecimento nem pela vontade do seu coração, mas como um mandamento. Não, você vai ser curado agora pela fé e por crer no que a palavra de Deus é real, a respeito do que ele fala sobre você. Em Isaías não fala que ele levou sobre si as suas dores e seus enfermos? Por que você está com isso? Ah, não, é porque Deus quer. Não, Deus não quer que você seja doente, senão ele não teria feito um sacrifício. E com uma conversa da gente, você crê que Deus quer que você seja doente é algo satânico, porque vai de contra a cura e a bênção que ele já liberou sobre a nossa vida. É dizer que Deus quer que a gente viva uma vida de desgraça, e não é essa aí. Agora, Lucas, para a pessoa que está assistindo, Certo. e ela diz assim, eu já entendo tudo isso. O que me falta ainda? O que você tem a dizer para essa pessoa? Eu já entendo tudo isso, declaro essas palavras, já entendi, mas não vivo. Mas não vive? É. Fariseu. Fariseu. Por quê, amigo? Não tem uma passagem que fala que me louvam com os lábios, mas o coração está distante de mim? Sim. Eu posso pegar a Bíblia, eu posso realmente declarar todas aquelas palavras todos os dias, mas se eu não trazer aquela palavra realmente para dentro do meu coração, como uma verdade para dentro da minha alma, e eu não pedir para ser convencido pelo Espírito Santo de que aquilo dali tudo realmente é uma verdade, eu vou ficar com ela somente nos meus lábios. Então, você acredita que essa pessoa ainda não viveu uma obra do Espírito Santo de convencimento? Com toda certeza. Porque naquele momento que você realmente crê, porque a palavra de Deus fala que Cristo está batendo na porta, se você abrir a porta para ele, ele vai entrar. Eu não creio que existe uma mentira nisso. De que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a porta e Cristo vai ficar do lado de fora. Eu não creio nisso. Eu creio que se você realmente clama a ele de todo o seu coração, com um espírito em verdade, uma adoração sincera, você quebrar o seu coração na presença de Deus e você chamar ele para dentro aí, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma cura. De verdade, não é tipo assim, pai, eu preciso da cura. E você fica com essa palavra vazia dentro da sua boca. E você realmente não fala assim, pai, ó, isso aqui está doendo. Eu não creio que se você fala de verdade com Deus, Deus não vai responder. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus é um Pai maravilhoso, que está sentado aqui com a gente. Eu creio que o Espírito Santo, ele é real, ele é uma pessoa. Eu creio que Cristo, do lado de Deus, sentado lá com ele, é real. Eu não creio que quando a gente lê que a gente está sentado em regiões celestiais junto com Cristo, eu não acho que quando eu falo com Cristo aqui, ele não vai me ouvir. Não. Ele resiste aos soberbos. Eu creio que quando Deus não está respondendo às nossas orações, a gente tem que buscar saber o que não está alinhado com aquilo que ele não está respondendo. Porque se a palavra de Deus fala que o véu se rasgou de alto a baixo para que a gente tenha acesso à presença de Deus de uma forma que nem mesmo os outros no Antigo Testamento tinham, porque somente alguns eram visitados com a presença do Espírito Santo, eu creio com toda a convicção de que quando eu falo com Deus, ele não é que ele tem que me responder, mas ele vai porque eu sou filho. Tu acha que as pessoas que estão hoje orando, mesmo entrando no seu quarto, fechando a porta, tu acha que está faltando essa intimidade, esse entendimento de, não, eu estou diante do Pai? Eu falo muito isso na sala de cura, né? Sim. Na sala de cura, eu mostro para as pessoas, Lucas, é interessante, eu mostro para as pessoas o quanto elas estão distantes de Deus quando eu faço uma pergunta. Eu faço sempre, essa pergunta é de praxe. Se Jesus já estivesse com você agora, o que era que ele faria por você nesse momento? Aí a pessoa me responde, ele me curaria.
Aí eu digo, mas ele está. Você não está vendo? Aí a pessoa cai em si. Uau, ele realmente está. Vixe, a palavra é real, né? Ele realmente está. Então, por que eu não estou sendo curado? Aí a pessoa percebe, porque eu não enxergava ele aqui. Eu estava orando, buscando, clamando, mas ele estava lá no céu. Sim. É aquele que está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Eu não consigo ver Jesus hoje como as pessoas o viam quando ele esteve na terra, como nós estamos nos vendo aqui. Sim. Não é? É algo assim, ele está comigo, mas não está. Ele está da boca para fora, entende? Eu tenho um entendimento. Mas eu não tenho a percepção de ele estar. Tu acha que as pessoas quando entram nos seus quartos para orarem, elas quando se ajoelham ou sentado, não sei, em pé, elas conseguem entender, cara, eu estou agora aqui, está aqui. Eu estou com ele aqui agora, ele está me ouvindo e pronto para dizer sim para o meu pedido. Tu acha que falta essa convicção? Em muitas pessoas. Em muitas pessoas. Principalmente, cara, eu vejo que na área de quando você tenta vencer algum pecado. Porque a maioria das pessoas que tentam vencer os pecados, elas e não conseguem, certo? Elas estão se apoiando na força do próprio braço. Elas estão convictas de que se elas fizerem alguma coisa que alguém está mandando, elas vão conseguir. Quando na realidade, você pode fazer todas as estratégias que uma pessoa mandar você fazer. E você pode até vencer aquele pecado, aquele fruto. Mas a raiz do problema mesmo só vai ser vencida quando você se entregar e colocar na dependência do Espírito Santo. De você entender que Cristo habita dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim, o poder de Deus está dentro de mim e aquele poder vai me dar a convicção de ser curado, vai me dar a capacidade de vencer os pecados e que aquilo que estava ruim dentro de mim tem que sair. E como é que se coloca na dependência do Senhor? Você se humilhando debaixo da poderosa mão dele. Como é que se humilha diante da poderosa mão do Senhor? Eu vejo que o primeiro passo é você, que numa oração que mesmo você me ensinou, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Já começa dessa forma. Porque quando você se coloca no lugar de Espírito Santo, eu sei que tem coisas dentro de mim que precisam serem convencidas, pecados que eu não sei que eu estou pecando, coisas que eu faço que eu não estou sabendo lidar, me convence da tua verdade, das mentiras que estão na minha cabeça, me convence do teu juízo, das coisas que estão acontecendo agora nesse momento, que precisam serem mudadas, das coisas que estão acontecendo e nem eu mesmo estou tendo a percepção. E naquele momento você começar a falar para Deus o que realmente está dentro do teu coração. Porque eu vejo que tem muita gente que às vezes vive uma vida de religiosidade. Vão para o quarto, Pai soberano Deus, distante. Mas às vezes Deus só está esperando que você fale assim, às vezes eu não consigo te reconhecer como Pai. Majestoso, poderoso, quando Deus só quer que fale assim, o que está dentro do teu coração? Pai, eu vou ser muito sincero, dentro do meu coração aqui agora só tem ódio e raiva de tal pessoa. Quando na verdade as pessoas em vez de irem falar a verdade para Deus, não entenderam que uma adoração em espírito e em verdade não é você chegar lá e você falar contra o que você está sentindo, achando que profeticamente você está declarando sobre a sua vida. Quando na verdade você está mentindo para Deus. Você deveria confessar para ele. Confessar. Né? Pai, sendo muito sincero, eu estou com ódio, eu estou com raiva, eu estou com inveja, eu estou soberbo. Aí as pessoas, não, Pai, eu estou bem, porque a tua graça me basta. Quando na verdade, para você chegar no nível de falar a tua graça me basta, é porque você está vivendo aquela verdade. Por mais que você saiba que a graça te basta, você não está falando do seu coração. Aquilo dali é uma coisa que você leu na Bíblia. Entende? Eu vejo que o primeiro passo é isso. Não vai começar com jejum, não vai começar com o cara ir todo dia para o monte, o cara não vai ir todo dia servir na igreja, não. Às vezes o cara vai fazer isso tudo aí, o cara vai acordar todo dia, 3 horas da manhã para orar. Na verdade ele está suprindo uma ferida dele, quando na verdade ele só precisa chegar no agora, não precisa nem ir para o quarto dele, chegar e falar assim, Pai, eu reconheço que eu não tenho reconhecido o Senhor como íntimo, como verdadeiro, como próximo, como presente na minha vida. Eu tenho uma percepção errada do Senhor. Mas eu estou sentindo isso, isso e isso, e eu quero, na verdade, sentir o Senhor como se fosse um só comigo. Ombro a ombro. Como se realmente, não como se realmente, mas eu quero realmente entender e saber e sentir que você está dentro de mim. Porque eu não sinto. Agora, Lucas, por que é então que as pessoas vivem assim, diferente dessa realidade?
os cristãos, eu falando para cristão mesmo, Sim. que aceitaram Jesus aí há 20 anos, 10 anos, por que tu acha que eles não conseguem, cara, entrar nesse nível de espiritualidade onde realmente eles se entregam na presença do Pai e percebem o Evangelho dessa forma e passa a viver dessa forma? O que tu acha que está acontecendo? Como eu ainda tenho pouco tempo de convertido, certo? Vai fazer ainda 3 anos que eu me batizei, eu tenho uma percepção que a maioria das pessoas que se convertem, que estão há muito tempo na igreja e realmente não querem viver o verdadeiro evangelho, porque assim, para que Deus realmente faça descer fogo do céu, ele tem que encontrar lenha. O que eu quero falar não é de uma forma soberba, nem orgulhosa, mas uma forma de algo que eu percebi, sinceramente. Eu percebo que muitas pessoas, elas querem reter realmente o que Deus está proporcionando para elas. As pessoas não querem se entregar e entregar aquilo que elas querem conquistar. Elas não querem viver uma vida como, por exemplo, dos discípulos. Como a vida de Cristo, que deixou tudo para trás e foi fazer a vontade do Pai, não aquilo que ele queria fazer. É interessante, você falou de fogo e lenha, né? E aí, assim, você vê que Elias, ele desafia os profetas de Baal. Aí ele diz assim, tá bom, vamos ver aqui quem é que serve o verdadeiro Deus. Tá, como é que a gente prova que você está servindo o verdadeiro Deus? Aquele que responder com fogo. Então Elias coloca a prova, tanto se coloca a prova, como coloca a prova o Deus do outro. Sim. E a prova que eles se colocam é algo assim extraordinário. Fazer fogo descer do céu. Quem é que faz fogo descer do céu? Só o verdadeiro Deus. Sim. Entende? Sim. Só aquele que criou o mar, que criou a terra, que nos criou. Criou fogo. Só aquele que realmente é poderoso. Sim. Elias sabia em quem cria. E ele sabia que ele não só era capaz de fazer, mas como responderia àquela oração. São duas convicções. Ele sabia em quem cria, conhecia a Deus pelo poder que ele tem, mas ele não só sabia que Deus era poderoso, ele sabia que Deus responderia com fogo. E ele também conhecia o Deus inimigo, que era um Deus falso. Sim. E ele sabia que aquele Deus não poderia descer fogo. Então, com ousadia, ele vai lá e põe a prova. Vamos lá. Teu Deus é o verdadeiro? Eu acho que o meu é, você acha que o seu é. Só existe uma forma de a gente descobrir qual que é o verdadeiro. Que responde. Aquele que faz. E hoje, cara, assim, eu vejo que as pessoas dentro da igreja até oram a Deus, mas não oram com a fé de Elias. Qual é a fé de Elias? As duas. Eu sei que ele pode, sei que ele vai fazer. Sim. E eu coloco a prova sem medo. Sim. Eu coloco a prova sem medo. E aí a gente, por falta dessas duas convicções, a gente começou a estar na posição dos profetas de Baal, que ora, mas o fogo não desce. Aí quebra o altar, faz toda a bagunça, se esforça. Né? Os cortes são como se fosse o próprio desgaste. E o fogo não desce. Porque está faltando essa convicção verdadeira e legítima, né? Outro texto que eu posso trazer é de Eliseu, quando Naamã ele vai com a carta do rei da Síria e apresenta ao rei de Israel. O rei de Israel, quando vê aquela carta, diz: esse cara só pode estar procurando confusão. Como é que eu vou curar a lepra de um homem? E a Bíblia diz que ele rasga as vestes, né? E Eliseu, lá na casa dele, sabe o que está acontecendo, escuta sobre o desespero do rei e faz uma pergunta: por que o rei está se desesperando? Qual é a razão do teu desespero, cara? Manda ele vir para cá. E ele saberá que há profeta em Israel. E eu vejo, Lucas, acontece essas duas situações, porque hoje as pessoas estão dizendo assim: se Deus quiser ele faz, meu papel é orar. Não, eu vou fazer a minha parte, mas quem faz não sou eu, não é assim que as pessoas dizem? Mas essa já é uma forma de demonstrar a ausência de fé. Você vê que Eliseu não diz: meu irmão, traga para cá, porque se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Ele não diz isso, ele diz assim:
Mande ele vir aqui e ele saberá que em Israel há profeta, cara. Ou seja, ele chama a responsabilidade. Ele chama a responsabilidade e não há um pingo de medo de falhar. E quando Elias põe à prova os profetas de Baal, não há um pingo de medo de falhar. Essa é a verdadeira fé, cara. É a fé que você se joga no fogo. Isso não é literal, tá, gente? Acaba se jogar no fogo, Deus não vai me queimar, não. Isso não é literal, é uma forma de expressão, uma força de expressão, pra vocês dizer, né? É uma força de expressão. Você se joga no fogo sem medo de se queimar, né? E até aproveitando que o diabo usa esse texto para tentar Jesus, para distorcer o que Deus estava dizendo. Quando ele diz assim, olha, eu vou dar ordem aos teus anjos para te proteger, literalmente Deus dizendo, eu estou contigo, eu assino aí o que você está fazendo e vai em frente. É sobre isso, não é sobre se jogar, era sobre o quanto Deus está conosco, o quanto Ele nos protege, o quanto Ele está trabalhando para realizar através de nós, em nós e através de nós. Mas tu não acha não que está faltando essa convicção, essa ousadia de dizer assim, eu bato no peito e digo, não, Deus me chamou para isso, pode vir para cá. Com toda certeza. A gente vê muito isso na questão de buscar os dons e os talentos. A gente tem pessoas que às vezes gostariam de receberem o dom de línguas, mas quando Deus quiser me dar, Ele me dá. Assim, foram dons e talentos que foram liberados para as nossas vidas, né? Quando a gente busca realmente, que a gente coloca com a convicção, não, Deus já liberou, eu vou tomar posse disso daqui. Não, alguém está com enfermo na minha família, eu vou orar por aquela pessoa, eu sei que ela vai ser curada. Eu passei por uma vez um testemunho, né, de que foi um ano depois que eu me converti, certo? Eu cheguei da cidade da minha família e quando estava em casa, eu moro sozinho, eu estava em casa, minha mãe me fala que ela tinha acabado de ir para o hospital por causa que ela estava com uma dor no estômago. Minha mãe, ela tem uma doença rara no sangue, certo? E ela também teve uma doença chamada pancreatite, uma doença no pâncreas e tal, devido a o que ela já teve no passado. Mas resumindo, durante 3 a 4 dias, cara, ela esteve internada e todos os dias as plaquetas dela baixavam mais e mais e foi descoberto que ela também estava com dengue hemorrágica. Então, tipo assim, o quadro dela, cara, não era tipo assim, ela tem uma provável chance de ter um óbito. Não, a enfermeira chegou para ela e falou, vai ser óbito. A própria enfermeira. A própria enfermeira. Cara, quando ela me disse isso daí, desde o primeiro dia que ela começou a ser internada e ir para o hospital, naquela época, eu sabia muito pouco sobre cura, sobre tudo. E eu comecei a jejuar pela vida dela. Eu jejuei do domingo, eu jejuei na segunda-feira, eu jejuei na terça-feira, jejuei na quarta-feira e na quarta-feira, cara, eu não tinha mais forças para jejuar. E dentro de casa, cara, todo dia ela me mandava mensagem, Lucas, as plaquetas estão mais baixas, não tá dando certo, os medicamentos, as coisas não estão funcionando, cara. Todo dia eu nunca questionei Deus, tipo assim, Deus, você não vai curar ela não, você tá me dando a palavra. Todos os dias eu orava, convicto que ela seria curada, jejuando, entregando a minha vida de forma de intercessão pela vida dela. E na quarta-feira, cara, quando eu precisava sair para trabalhar, que eu não tinha mais força, eu me lembro que dentro da sala, macho, eu sentei no chão e falei, Deus, eu não tenho mais força não para orar. Ó. Não tenho mais força nem sequer para jejuar. E eu preciso comer, porque se eu for trabalhar da forma que eu tô, eu vou desmaiar durante o serviço. E eu me lembro, cara, de Deus ter falado assim comigo, pode deixar que agora é comigo. Um dia depois, ela saiu do hospital com todas as taxas normais, como se ela nunca tivesse tido nada. E quando eu cheguei no culto da Senhor Eusébio, no culto de quinta-feira, foi uma palavra do pastor Bartolomeu que ele falou o seguinte, existem 2 tipos de milagres que Deus quer fazer na terra. 2 formas. A primeira, Ele quer usar você no milagre, na cura, nos dons, no avivamento. E o segundo, Ele não vai usar você. A oportunidade Ele está te dando. Então, ou você vai participar daquilo que Ele está fazendo ou não vai. Ou você vai tomar posse daquilo que Deus está entregando na sua vida ou você não vai. Ou você vai viver a cura que Deus está te entregando ou você não vai. Por quê? Porque você não está dizendo sim, um eis-me aqui. Às vezes, vai custar a mentira e o conforto na sua mente de achar que Deus não quer fazer algo na sua vida. Quando, na verdade, Ele já quer, Ele está batendo a porta.
e você só precisa chamar para dentro. Entendeu? Entendi. Cara, assim, para mim, uma das mais fortes revelações a respeito de cura, né? É você acreditar que é fácil. Sim. Para mim, Sim. tá? Se você pega uma pessoa hoje que está com câncer e talvez desenganado, essa pessoa ela tem a percepção de que é muito difícil. Sim. Observa, a percepção de que é muito difícil é um sistema de crença, que é reforçado pela realidade, tá certo? Os exames, a dificuldade dela em lutar e tal. E aí, assim, o que fez muita diferença para mim, para cura, para viver milagres, é essa mudança de mentalidade. Hoje eu não consigo enxergar que é difícil, tá? Eliabe, todas as pessoas que você ora é curadas? Não. Não é? E está faltando fé em você? Não. Eu tenho a minha fé. Mas existe uma questão de alinhamento, sabia, Lucas? A pessoa que está recebendo a oração com a pessoa que está orando, elas precisam estarem alinhadas com a mesma fé. Como assim, Eliabe? As pessoas que iam até Jesus precisavam crer que ele tinha poder para curar. Sim. E Jesus tinha que ter a fé que poderia curá-los. Então, é um encaixe perfeito. Sim. Hoje as pessoas vão pedir oração, mas elas não vão com esse reconhecimento de autoridade sobre a pessoa que está orando, entende? Por exemplo, né, alguém vem ao Lucas, um paralítico, e diz assim, Lucas, ora aqui por mim. Ela na verdade está pedindo, esperando que o Senhor cure, entenda. Mas ela não está enxergando que Deus te levantou para curá-la daquela enfermidade. Ele está contigo fazendo uma tentativa, vamos juntar as nossas forças, vamos fazer uma tentativa aqui para ver se Deus me cura. Quando na verdade ela deveria, olha só, isso aqui é muito... Tentar, né? E olha só, isso aqui que eu vou dizer é muito importante. O enfermo deve vir receber a oração com a convicção de que você já está capacitado por Deus para repreender aquela enfermidade. Sim. Não se tem isso hoje. As Dificilmente. pessoas esqueceram da autoridade. Né? Elas não estão enxergando nas pessoas a autoridade. Elas estão enxergando assim, eu sei que é um homem de Deus. Mas entenda, é como uma pessoa que está com problema no coração, ela vai num cardiologista. Por que ela vai no cardiologista? Porque ela entende, aquele cara é um especialista, ele estudou para isso, então eu posso entregar o meu corpo a ele para ele fazer os exames e o que ele disser eu vou fazer. Entende o nível de honra? Sim. Só que se ele chega a você, ele está esperando que você ore, mas não está esperando que a bênção venha através de você, ele está pensando que vem de Deus. Então, quem não tem esse pensamento, tem que entrar no quarto sozinho. Sim. E pedir de Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Porque não adianta pedir oração se você não espera que Deus vai usar aquela pessoa para lhe curar. Você tem um orgulho, né? Não chega a ser orgulho. Não chega a ser orgulho. É falta de reconhecimento mesmo. Como é que se gera essa autoridade, né? Sim. Foi boa essa pergunta porque o orgulho é, na verdade, eu achar que eu consigo só. Entendi. Tá certo? Sim. Não vou pedir oração a você porque eu sei que eu sozinho no meu quarto consigo. Mas o que acontece não é isso. É que as pessoas não conseguem te ver, não por orgulho, mas porque você não tem fama de alguém que ora e cura. Tu tá entendendo? Tô entendendo. Então, por falta da fama, as pessoas não conseguem crer que você pode, Sim. tá? Então, por que as pessoas criam no poder de Jesus? Por causa da fama. Os milagres que ele operava. Então, assim, a Bíblia diz, ele dizia, olha, não diga nada para ninguém. E não era porque ele não queria, ou queria usar o efeito reverso do marketing, né? Não vou dizer assim, como diz nosso pastor Cláudio Duarte, brincando, né? Mas a intenção de Jesus, se você for ver a Bíblia, é que a fama dele impedia ele de pregar o Evangelho. Quando ele dizia para as pessoas não contarem, é porque ele queria continuar andando normalmente e pregando o Evangelho. Só que a fama dele impedia ele de pregar o Evangelho, cara. É engraçado, né? Tu entende? Então era mais importante. Ele curava,
mas era importante a pregação do Evangelho. Então ele não queria que a pregação do Evangelho fosse interrompida por causa dos enfermos, porque os enfermos passam a vir simplesmente pelo milagre, não pelo Evangelho. Sim. E aí você vai ver naquela multiplicação dos pães, depois que ele multiplica, vem multidão, e ele diz assim, vocês só estão vindo por causa do pão. Vocês não estão vindo para cá pela razão certa. Então Jesus queria curar, mas ele não queria que as pessoas perdessem de vista o que de fato era importante, que era a pregação do Evangelho, tu entende? Sim. Mas por que então as pessoas vinham? Por causa da fama. Então se você não tem fama de orar e os milagres se manifestarem, é quase que impossível alguém esperar de você um milagre. A quem as pessoas estão indo? Aos grandes homens que são famosos aí, meu irmão. Estão aí na televisão, estão na internet. E quanto mais eu posto, né, se eu andasse com o celular e toda pessoa que eu orasse curada eu filmasse, você ia ver que a minha fama era outra. Sim. Não é essa fama que eu tenho hoje, seria outra. Sim. Tá? Como eu não faço isso, às vezes eu passo despercebido. E aquela pessoa não tem orgulho em relação a mim, entendeu? Ela só não me conhece. Sim. Ela só não sabe o que eu carrego. Então, o não conhecer o que você carrega é o que não gera honra. Entendi. Por que hoje na internet os caras postam, né, que trabalham com marketing digital, ficam postando as conquistas, os carros, não sei o quê? Porque as pessoas elas não conseguem enxergar o espiritual, elas só conseguem enxergar o que vê. Até Samuel, quando foi ungir Davi, vacilou, cara. E Deus disse, Samuel, eu não olho como você olha, eu não vejo como você vê, porque o homem vê o que está diante dos olhos. Então essa cegueira espiritual não me faz perceber a autoridade espiritual que você carrega, logo eu não consigo honrar porque eu não enxergo. Sim. Não é por orgulho, tu conseguiu entender? Estou entendendo. O orgulho é eu enxergo, mas isso me causa revolta, porque não sou eu, é você. Entendi. Quem está com essa autoridade é você, não sou eu, tu entendeu? Estou entendendo. Você falou algo engraçado, a respeito que você não posta tanto quanto poderia, porque senão teria uma fama maior. Como é que a gente conseguiria cuidar para que a gente pudesse postar mais as coisas que a gente vive, vamos supor, as curas, os enfermos e os milagres? Não de uma forma de querer trair a fama para a gente, mas que a gente sabe que quando a gente posta, pessoas serão alcançadas e pessoas serão tragas pelo que Deus está fazendo e também receberão a cura, e isso não afete o nosso coração. Cara, eu às vezes posto, né? Sim. Muito pouco, mas eu posto. Mas com qual intenção você está postando? De verdade. É a intenção de mostrar que Deus cura ou é a intenção de receber mais convites? Tô entendendo. É a intenção de receber mais likes? É a intenção das pessoas quando você andar por aí? E eu vou te dizer uma coisa, você sabe disso. Quando se fala de Eliabe hoje, na nossa comunidade, sim, as pessoas já ligam automaticamente à pessoa da cura. Sim. Tá certo? Então, assim, isso de maneira nenhuma, cara, me faz se sentir melhor, tu entende? Eu chego na igreja, aí alguém olha e diz, eita, olha, o homem dá unção, né? Eu já ouvi isso. Cara, não muda o meu coração. Tipo, se eu receber elogio, se não receber, se me reconhece, se não me reconhece, não muda o meu coração. Por quê que não muda o meu coração? Porque o evangelho é para mim, tá certo? E eu sempre digo para as pessoas, o que deve alcançar os outros é o que está transbordando de você. Cara, isso aqui mudou a minha vida. Porque as pessoas, quando aceitam Jesus, a primeira coisa que elas dizem é o seguinte, onde é que Deus quer que eu sirva? Qual é o meu propósito? Elas já aceitam Jesus pensando assim, eu preciso fazer alguma coisa. É na área de cura, é na área de libertação, é no louvor, é ser diácono, é, sei lá, servir. O pensamento é servir. Eliabe, Deus não quer que a gente sirva, não? Claro que quer. Mas Ele quer primeiro que aquilo que você vai fazer tenha transformado a sua vida. Então, por exemplo, o Lucas fala de libertação porque viveu uma transformação. Ele viu que isso faz sentido. Por que ele viu que faz sentido? Porque, cara, aconteceu comigo, eu quero que aconteça com você também. Por que eu falo sobre cura? Porque eu fui curado, tive um discernimento espiritual do que é a fé e eu quero que as pessoas sejam curadas. A intenção do meu coração é te fazer entender o que eu entendi para que você viva o que eu vivi.
Sim. Não é sobre eu ser famoso, não é sobre eu ser conhecido do mundo inteiro. Não é sobre isso, cara. É sobre você entender o que eu entendi para que você viva o que eu vivi. Essa é a minha intenção. Então por que eu posto? Cara, porque eu quero que as pessoas sejam curadas. Só isso. Sim. Eu quero que as pessoas se libertem das enfermidades. Você quer que as pessoas sejam libertas dos traumas. Por que a gente está fazendo esse vídeo? Que as pessoas sejam alcançadas. Para que você que está aí desse lado, assistindo, entenda. Existe algo verdadeiro no Evangelho que pode transformar a minha vida. O que foi que eles enxergaram que eu não estou enxergando? O que eles viveram que eu não estou vivendo? Qual foi a verdade que eles alcançaram que eu ainda não alcancei? E aí você vai buscar isso para a sua vida, para viver essa libertação. Aí você vai chegar ao ponto que vai dizer assim, uau, era isso. E agora você vai ser como aquela mulher samaritana. Vai voltar para a cidade e vai conquistar toda a cidade, mas ela não foi para ser famosa. Sim. Ela foi porque ela tinha descobrido algo tão poderoso que ela disse assim, eu quero que isso alcance vocês. Tu entende o que eu estou te dizendo? A mulher do Poço de Samaria, né? Isso. Cara, lendo esse capítulo em específico, é incrível, porque quando a gente realmente tem uma revelação de quem Deus é, e você pode ver que ela saiu correndo, anunciou e ela evangelizou uma cidade inteira. Aí as pessoas vinham até Jesus, ouviam dele, e está escrito que depois as pessoas iam não por causa mais do testemunho dela, mas porque eles viam quem estava lá. Cara. Quem estava lá. Isso que você falou a respeito de que, me converti hoje, onde é que Deus quer que eu sirva? Eu entendi, eu vou falar algo a respeito de mim. Uhum. Eu passei a entender, cara, que eu não estava conseguindo receber nenhuma bênção sem querer dar nada em troca. Por que isso? Porque eu fui criado de uma maneira de que eu não recebia nada de graça. E às vezes, como a gente é criado numa cultura dessa forma, não, rapaz, de graça nem... Como é que é? Nem injeção na testa. Nada de graça. Às vezes a gente não consegue entender que a graça é de graça. Uhum. A graça, ela não vai precisar que você comece a trabalhar arduamente. Não, a graça, ela foi dada de graça para todos aqueles que querem e vão se tornar filhos de Deus. Uhum. E quando a gente fala disso, do servir, a gente pode ir ali para o endemoniado de Gadareno. Quando os demônios dele foram expulsos, que ele quer seguir Jesus, Jesus fala assim, não, volte para a sua cidade. Tu sabe por que Jesus pediu para ele voltar para a cidade? É um dos temas, quando eu fiz o devocional, cara, para mim é um dos temas mais interessantes, porque eu vejo que haviam muitas coisas que ele precisavam resolver na cidade dele, principalmente com a família dele, porque se o cara estava endemoniado, trancado, lá nos cemitérios, né, que nem correntes seguravam ele, havia alguma coisa aberta sobre a vida dele, com toda certeza foram alguns traumas, algumas coisas passadas de gerações e gerações para ele, e que ele precisava romper, porque não significa Lucas, eu fui num culto de libertação, expulsaram meus demônios, eu tô livre. Tá não, pai. O que aconteceu foi que te deram um dipirona para a febre que você tem. E o que Cristo está mandando você fazer, você passou a sua febre. Eu tirei aqui sua febre, agora vamos começar a realinhar aquilo que estava desalinhado da sua família, da sua vida, os pecados que estavam em oculto, as mentiras que você estava fazendo, as coisas na sua família que você não liberou perdão. Vamos voltar primeiro para a sua casa, vamos reajustar, deixa eu mudar as coisas de lugar dentro da sua casa e depois você pode vir para cá e começar a fazer as coisas sem contaminar aquilo que Deus quer fazer. Engraçado, né? Todo mundo tem uma revelação diferente. Diferente, né? E faz sentido. Quando eu li esse texto, eu vi que Jesus foi expulso da cidade, tá certo? Sim. Então ele não poderia evangelizar. E Legal. ele levanta aquele homem para evangelizar. Sim. Vá e conte como Deus foi bom com você. Essa é a ordem de Jesus. Sim. Ele queria ir e Jesus disse, não vá não. Vá e conte para as pessoas como Deus foi bom com você. Essa é a resposta de Jesus para ele. Então observa, Jesus saiu, não pôde ficar. Ele próprio não pôde evangelizar como ele fazia. Foi a minha percepção, tá? Sim. Como ele não pôde ficar para evangelizar, ele diz assim, então pronto, você que foi liberto, fica aí. Vai ser a pessoa que vai pregar no meu lugar. Sim. Entende? E aí a gente pode ver o porquê que também Deus cura, cara. Você vai ver que os discípulos, a ordem era o seguinte, vá e contem
tudo que vocês viram e ouviram de mim. Olha só, o que era para nós dizermos para as pessoas que nós ouvimos de Jesus e o que nós vimos ele fazer. Eu vou evangelizar isso, cara. Você contou agora o que Jesus fez em você. Nós estamos contando para as pessoas. Sim. Entende? Aí eu conto um pouco do meu testemunho. Quem eu era, como foi que eu fui transformado, quem me alcançou. Agora tu imagina que a mulher samaritana fez a mesma coisa. Sim. Ela encontrei aquele de quem os profetas falavam. Ele revelou toda a minha vida, né? Tu entende? Ela saiu dizendo o que tinha ouvido e o que tinha visto. Sim. E Jesus chega para o demoniado da Gadarena e diz: vá e conte como Deus foi bom com você. Então eu entendo que Jesus queria alcançar aquela cidade através daquele milagre, entende? Sim. E como ele tinha sido expulso, ele diz, eu preciso continuar minha obra. Sim. Como é que eu faço isso? Eu vou usar você, que é da cidade, que pode ficar. Entendeu? Sim. Faz sentido? Faz. E também puxando essa questão aí, que ele foi enviado já transformado, porque ele teve uma revelação de quem Cristo era, ele encontrou com Cristo. Eu vejo que da mesma forma, quando a gente realmente está curado, é que aí a gente realmente consegue dar testemunho de Cristo. Sim. Porque se a gente não... As pessoas não verem Cristo em nós, como é que a gente vai falar de Jesus? As pessoas, na verdade, elas vão ter a aversão a Cristo. Ixi, se esse é o Cristo a quem essa pessoa serve, meu irmão, não quero conhecer ele, não. Não faz sentido. Não quero conhecer, não. E quando ele chegou, eu tenho certeza que, cara, quando ele chegou naquela cidade, que as pessoas o reconheciam como o cabo endemoniado, que ninguém conseguia segurar e nem correntes conseguiam, as pessoas falavam assim, rapaz, quem foi o cara que esse cara encontrou, velho? Quem tinha autoridade para expulsar demônios? O que foi que aconteceu contigo? Me conta. Aí o cara vai contar. Já imaginou o que aconteceu quando ele chegou? Quando eu digo da casa, eu me refiro também àquela cidade inteira. Sim, sim. Porque já imaginou quando ele chegou dentro também naquela cidade onde havia a família dele? Como é que a família dele se deparou com ele? Porque eu tenho certeza, cara, que a família dele estava preocupada, estava aflita, estava... Eu posso até dizer, cara, que angustiada e depressiva. Porque, cara, se você tem um filho seu que está endemoniado, e você tem que deixar ele dentro de um cemitério, porque nem correntes e nem homens conseguem segurar ele. Porque se levar ele para a cidade, com certeza ele vai começar a quebrar a cidade toda e não tem uma pessoa que possa ajudar você. Cara, eu não acredito que um pai e uma mãe, vendo seu filho endemoniado nesse nível, vai ficar em paz não, velho. Sim, fica não. E a cura daquele homem, a transformação de quem Cristo fez ele se tornar naquele momento, quando chegou naquela cidade que levou a luz e a palavra de Deus, cara, eu tenho certeza que houve cura dentro da família dele, para os pais, para os irmãos, se ele tinha irmãos. Eu sei que houve transformação para as pessoas das ruas da casa dele, quando ele chegou. E, cara, todo aquele lugar foi tomado para a glória de Deus, porque houve realmente um mover do Espírito Santo dentro daquele local. Porque o fogo caiu do céu. Desceu. É incrível, né? Porque o fogo caiu. Então, assim, a gente vai concluir. Eu não sei se... Tomara que vocês estejam gostando, né? Escreve aqui nos comentários o que foi que mais te marcou, né? Total. E aí, que a gente seja essa igreja que faz o fogo descer, né, amigo? Com a verdade, né? Que você busque ser essa igreja que faz o fogo descer. Como é que faz isso? Se questiona. Pai, por que eu estou orando e nada está acontecendo? Por que eu estou orando por os enfermos e eles não estão sendo curados? Ao invés de dar justificativa, contar a história, Sim. olha para dentro de si e diz assim, será que eu estou no espírito de Elias? Será que eu estou andando no espírito de Paulo? Será que eu estou andando no espírito de Pedro? Será que eu estou realmente andando no espírito de Jesus? Será que eu estou realmente convertido ou só estou convencido de que me converti? Então, ao invés de você dar desculpas, olha para dentro de si, será que eu sou realmente um cristão de verdade? Será que realmente eu estou vivendo o Evangelho de Cristo, aquele que Ele ensinou, autêntico, não o que você pode estar ouvindo por aí, que pode estar distorcido, pelo fruto você conhece. Sim. E é algo individual, aqui a gente não está julgando as igrejas, nem os pregadores, mas você precisa avaliar fruto. Se eu não carrego fruto, porque está escrito que os sinais seguirão os que creem. E seguir não é algo forçado. Quem estava querendo forçar o fogo cair eram os profetas de Baal. Elias só fez orar e o fogo caiu. Então nós precisamos entender que há um nível
de espiritualidade em Deus, de entrega, de confiança, em que a nossa sombra pode curar. Sim. Esse é o que eu falo, Lucas, sobre você se encher tanto que você começa a transbordar. E você vai andando, a sua sombra cura. Não sou eu que estou querendo que as pessoas sejam curadas. Eu estou tão cheio Que é natural. que é natural. Só que as pessoas não estão querendo se encher, as pessoas estão querendo, como eu disse, né? O que é que eu vou fazer? Nem se encheu e já está querendo fazer. Não tem como. Você se enche e aí quando está transbordando, as pessoas são alcançadas pelo que está caindo de você. Faz sentido? Faz. As pessoas não querem viver realmente o poder de Deus. Você quer deixar alguma consideração final para o pessoal? Busque realmente a Deus em espírito e em verdade. E como eu havia falado, né? Em espírito e em verdade não significa que você vai servir em todos os cultos. Que nem o Eliabe falou, você não vai ver uma vida religiosa. Ah, eu vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia porque eu sei, achando que aqueles 10 capítulos por dia é como se fosse haver uma transformação, mas com a motivação errada. A motivação é, não, eu vou fazer porque Deus vai me dar. Não, calma. Eu vou fazer porque Deus vai... Não. É uma convicção e uma certeza que você é filho, você é amado, você é perdoado, você tem um pai e há um relacionamento saudável entre você e o seu pai. Você pode às vezes ter vivido um relacionamento com o seu pai conturbado, você pode ter vivido relacionamentos conturbados com outras pessoas e às vezes você achar que Deus é conturbado por causa disso. Quando na verdade Deus, Ele é amoroso, misericordioso e justo. E Ele está só querendo sentar com você e ter uma conversa em paz, tranquila. Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus que ama. Ele não é uma pessoa que vai meter o pau em você achando que esse julgamento vai trazer uma transformação, quando na verdade o que traz a transformação realmente é um encontro e uma graça, né? E para você ter encontro com Jesus Cristo dessa forma, é uma sinceridade. Não é, eu vou jejuar aqui 10 dias. Não. Jesus Cristo está aqui, Ele conversou com a gente durante esse momento, o Espírito Santo ministrou coisas que a gente nem pensou em falar, porque quem faz é Ele, é por Ele, e a gente tem que fazer com Ele, né? Amém? Amém. Se não é inscrito no canal, Se inscreve aí. se inscreve agora, já deixa um joinha, comenta. Esse teu comentário, esse teu joinha faz com que o YouTube envie essa mensagem para muito mais pessoas, tá? A plataforma entende o engajamento, percebe que o conteúdo é bom e começa a compartilhar. Essa é a forma, é um conteúdo gratuito para você e essa é a forma de você nos retribuir fazendo com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E se você lembrou de alguém durante essa conversa, compartilhe diretamente para ele. Compartilhe e diz assim, olha, eu assisti esse vídeo, lembrei de você, eu creio que Deus vai falar contigo. Sim. Porque vai falar, vai mostrar como essa pessoa vai se libertar e vai conhecer o Senhor de uma forma como ele nunca conheceu. Um grande abraço, muito obrigado, tchau. Lucas. Eu que agradeço pela oportunidade. E é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.